frente. Não precisa correr. Vou casar com... Não precisa correr. Estenda sua mão para cá e vamos agradecer a Deus e abençoar essas crianças. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas crianças que aqui estão. Que o Senhor possa abençoá-las em nome de Jesus. Que seja uma geração abençoada para a nossa nação, para a nossa cidade. Em nome de Jesus, que elas possam te conhecer, abrir, que os seus corações sejam tocados pelo Senhor, ainda, Senhor, bem pequeninos. Em nome de Jesus, usa a vida da Vanessa, Senhor, para ministrar essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia no mundo todo, sabe? No mundo inteiro. O Salmo 23 é o mais conhecido no mundo inteiro. É o Salmo da Ovelha. Salmo da Ovelha. O rei Davi, ele, como pastor de ovelhas, ele então escreve esse salmo e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que salmo lindo, né? Esse salmo, hoje de manhã eu li ele lá com os irmãos lá em Boacica, no café da manhã, e às vezes eu leio lá e é o que eu vou pregar à noite, né? E eu tentei até, queria começar uma nova série hoje, mas esse salmo não saiu da minha cabeça o dia todo. E aí eu queria compartilhar com você algumas coisas aqui, a verdade simples que a gente encontra nesse salmo. O salmo foi escrito pelo rei Davi, que era, antes de ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Deus o encontrou lá pastoreando as ovelhas do pai dele, lá no pasto. Samuel, quando o rei Saul foi rejeitado, e Deus então mandou que o profeta Samuel fosse procurar um novo rei para Israel, e mandou que fosse a casa de Jessé. E quando chegou lá na casa de Jessé, que é o pai de Davi, ele então faz um desfile de todos os seus filhos. Então, eram guerreiros, eram soldados, eram bonitões. E aí passaram 6. E aí quando passou um lá, o Samuel olhou e falou: certamente esse é o novo rei de Israel. Porque ele estava acostumado com um padrão. O padrão que o Samuel tinha na sua mente era um padrão Saul de qualidade. Um homem alto, bonitão. Saul era mais alto que todos os homens do ombro para cima, ele sobressaía, ele tinha um porte de guerreiro, ele era aquele cara que onde ele passava todo mundo olhava. E aí ele chega na casa do Jessé, ele olha os 6 filhos de Jessé, que Jessé apresentou para ser, que eram os candidatos a rei, ele não acha nenhum ali. Deus fala: não são esses aí que eu escolhi. Ele deve ter pensado: não é possível, de 6 que tem aqui, nenhum que eu achei o mais top aqui, não, nenhum. Aí o Samuel então pergunta para Jessé, fala: Jessé, você tem mais algum filho? Ele falou: eu tenho um mais novo, que está lá no pasto com as ovelhas. E aí, então manda ele para vir aqui, porque se ele não chegar, a gente não vai comer. E aí quando Davi chega, Deus fala: é esse que eu escolhi. Mas antes ele tinha dito assim: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não me importo com a aparência, eu vejo o coração. E aí então quando Davi chega, ele diz: é esse aí que eu escolhi. Então Davi foi escolhido lá no pasto. O Salmo 70, acho que é o 79, os últimos versículos,
Ele diz assim, da malhada, lá no meio do pasto, eu escolhi Davi para ser pastor de Israel. Então Deus escolheu o rei Davi sendo pastor. Ele não era um guerreiro, ele não era um soldado, ele não era assim uma pessoa de tanto destaque, pelo contrário, não tinha destaque algum. Mas Deus o escolheu. Então esse rei pastor escreve aqui um salmo, o salmo mais conhecido da Bíblia, olhando para a sua própria experiência como pastor de ovelhas e olhando para as suas ovelhas. Então ele escreve, ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em algumas versões fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas essa versão que eu estou lendo aqui, a NVI, ela aproxima mais do texto hebraico, do texto original, porque pode até faltar alguma coisa. Porque dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem aqui tem tudo que precisa? Tem tudo que quer? Eu posso dizer assim, nada me faltará, eu não tenho tudo que eu quero, então Deus está falhando. Mas ele diz aqui, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pode ser que falte alguma coisa, mas isso não vai fazer diferença na minha vida, por causa da presença do pastor. Então quando você se torna ovelha desse bom pastor, pode até que falte alguma coisa. Pode ser que você não tenha tudo que você quer. Pode ser que você tenha tudo até que você considere que você precisa. Mas tem uma música da banda Resgate que fala, se eu não tenho tudo que eu pedi, é porque eu não preciso. Porque se eu precisar, não vai me faltar. Porque o meu pastor não vai deixar faltar. Se for necessidade, se for provisão, se for sustento, ele não vai deixar que falte. E aí ele olha para esse cuidado. Imagina a vida dele sentado ali com aquelas ovelhas, transportando as ovelhas, e ovelha não é um elogio. Nós somos comparados com as ovelhas não nas partes boas da ovelha, mas nas partes ruins da ovelha, nas partes de comportamento. O Philip Keller fala que nós somos parecidíssimos com a ovelha. Não tem direção, não tem como se alimentar. Por exemplo, solta um gato. Esses dias lá em Cabo Frio, a vizinha lá da casa de cima tinha um gato, ficou lá com a gente, o gato, as crianças brincaram. Ela disse assim, gato é um bicho muito tranquilo. Você deixa ali uma água ali para ele, uma comida, ele não precisa de nada, ele se cuida. Você solta uma cabrita, né? Lá na minha cidade, em Padre, muita cabrita lá. Ficavam soltas lá. Elas comiam de tudo. Elas se alimentavam. Agora, se você solta uma ovelha, mesmo em um pasto razoável, você precisa estar por perto, que ela não consegue se alimentar direito. Então, eu já tirei foto de uma ovelha, ali em Nova Friburgo, linda. Maravilhosa, muito bonita, limpinha, sem nada, naquele pastinho verde, parece que é uma pintura. E já tirei foto de uma ovelha num pasto largado e abandonado. A ovelha ela não consegue suprir a sua própria necessidade se o pastor não estiver cuidando dela. Então ele precisa conduzir para o melhor pasto. Não, os bois andam o dia todo, você vê os Nelores, eles vão andando todo mundo para uma direção só, e eles voltam, eles ficam ali pastando. As cabras ficam soltas, comendo qualquer coisa. Mas a ovelha fica perdida se não tiver o pastor para cuidar. Precisa do pastor. Então o rei Davi olha para ele, cuidando daquelas ovelhas, e olha para ele como uma ovelha e diz, tem um pastor sobre a minha vida. Deus está cuidando de mim. O Senhor é o meu pastor, por isso que não falta nada para mim. Ele estava olhando para as suas fraquezas e não para as suas qualidades. Ele estava olhando para os seus pontos fracos, porque nós não podemos conseguir o nosso sustento se o Senhor não nos der. Mesmo que você não acredite nele, quem dá o sustento é Deus, porque a Bíblia diz que ele faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. É ele que sustenta, a terra é dele, então toda a provisão vem dele. E a Bíblia diz que nós não podemos dizer em nenhum momento que o nosso sustento vem da nossa força, do nosso trabalho, do nosso talento, da nossa habilidade, mas devemos dizer que foi o Senhor que supriu, o Senhor que proveu, o Senhor que nos capacitou. Amém? Então, quando nós dizemos assim, o Senhor é o meu pastor, em primeiro lugar, nós precisamos nos entregar a esse pastor, nos tornar ovelhas desse pastor.
nos tornar ovelhas do bom pastor. Para poder dizer, o Senhor é o meu pastor, eu preciso ser, antes que Ele seja o meu pastor, eu preciso ser ovelha desse pastor. Eu não posso afirmar que Ele é meu pastor se eu não quero estar sob a liderança desse pastor, se eu não quero estar sob os cuidados desse pastor, se eu não quero obedecer à voz desse pastor. Eu não posso dizer que Ele é o meu pastor se eu quero andar apartado da orientação que Ele dá. Tem um videozinho muito engraçado, né, na internet, de um pastor que tira a ovelha de um buraco. Quando ele coloca ela assim do lado, para ele poder, porque ele vai se levantar, ela cai ali na frente de novo, na mesma festa. Já viu esse vídeo? Na mesma festa da pedra, assim, aí coloca ela, a vida de pastor não é nada fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a ovelha, ela é rebelde. Por isso que precisa do cajado, por isso que precisa da vara. Não é ela não se adestra como um cachorro, fala, fica aí. Ou como um cavalo, você anda, né, lá no Beto Carreiro, aquele shows com o cavalo, o cara desce do cavalo, ele vai andando, o cavalo vai até dançando atrás, a ovelha não faz isso. Ela precisa que ele puxe ela para perto, a ovelha precisa de intervenções o tempo todo, porque ela não tem essa inteligência toda. É fofinha, é bonitinha, né? A gente vê as ovelhinhas, uma gracinha, mas elas são muito parecidas conosco. E aí ele diz, o Senhor meu pastor, de nada terem falta. E ele diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Sabe quando você está exausto, você está com calor, você está desanimado, de repente aparece uma água, você pode entrar nela, você pode beber, você pode molhar a sua cabeça, e aí você é renovado. E é isso que acontece quando você está desanimado, está perdido. O nosso pastor nos conduz a um lugar, ele nos conduz a um endereço espiritual, um estado de espírito que, embora as circunstâncias ao nosso redor estejam contrárias, ele nos conduz a essas águas tranquilas e nos restaura o ânimo. Às vezes a gente acorda de manhã e diz, hoje não vai dar. Estou cansado, estou exausto, não vai dar mais para tocar o barco. Eu desisto. E aí Deus vem e te conduz espiritualmente a sua palavra, a essa pastagem verde, e te faz descansar. Então você retoma de onde você tinha desistido, porque o seu vigor é renovado. Ontem eu estava subindo aqui esse morro do Paiol de bicicleta, e chegou um determinado momento, na parte mais íngreme, eu estava cansado, o coração já estava muito alto. Eu parei um pouquinho, respirei, subi na bicicleta de novo, no meio da subida, voltei a pedalar. Às vezes você precisa parar um pouco. Às vezes a ovelha, ela está correndo para lá e para cá no pasto, ela está agitada, ela não tem paz. Então o que o pastor faz? Ele recolhe essas ovelhas, coloca num lugar reservado, numa pastagem, num lugar tranquilo, para que haja paz no meio daquele rebanho que ele pastoreia. E às vezes o seu coração está sem paz, às vezes está agitado, às vezes não consegue descansar, e isso faz com que você perca o seu vigor, você não consegue retomar. E quando então você é conduzido a esse lugar espiritual, é dentro de você. Você não precisa ir um endereço, um pai de santo, um pastor, uma igreja, uma cidade, um guru. É aqui dentro. O bom pastor te conduz a um pasto verde e te faz descansar. Como quando aquela água fresca cai na sua cabeça, você estava desanimado, você estava cansado, e aí você começa então a ter o seu vigor restaurado. E ele diz, guia-me. Ele diz, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome, porque a ovelha não consegue, a vaca, você solta a vaca no pasto, de tarde ela vai voltar. Você pode observar, os bois das vacas no pasto, Nelore, qualquer qualidade, eles estão sempre numa direção só. De tarde, eles voltam para um ponto, para uma referência. Eles andam sempre na mesma trilha, tem aquelas trilhas duras lá,
a máquina, o trator, quando vai passar lá naquele, tem até dificuldade para cortar, porque eles passam sempre no mesmo lugar. Eles têm um senso de direção, de orientação, mas a ovelha precisa que o pastor fique assoviando. Aí a ovelha ouve, ou ele canta uma música, ou ele faz um som. Tem na internet lá o pastor, as pessoas gritando lá com as ovelhas, ovelha, e a ovelha está lá pastando. Aí vem o pastor daquele rebanho e começa a fazer um som com a boca. Todas as ovelhas começam a se movimentar e vêm para perto dele. As ovelhas precisam de direção, por isso ele diz: guia-me nas veredas da justiça. Você precisa pedir a Deus para guiar você, para conduzir você, para levar você. Jesus diz, ele diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas conhecem. Ovelha conhece a voz do pastor. Então, se você não é ovelha do bom pastor, como você vai conhecer a voz do bom pastor? Como ele vai guiar você? Ele guia pela voz, ele guia pela palavra, ele guia pelo som. Como você vai entender o caminho que ele está levando você, se você não consegue ouvir a voz do bom pastor? E ele segue, o verso 4, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O vale da sombra da morte era um lugar que esse rebanho passava, que o Davi estava contando aqui, o trajeto que um pastor fazia com as suas ovelhas. E existia um despenhadeiro que eles passavam, que era conhecido como Vale da Sombra da Morte, tinha muitas frechas, e ali encontrava-se cobras, lobos, predadores. E ele está revelando aqui o coração dele, quando passava naquele lugar, o Vale da Sombra da Morte. Aqui não tem um homem corajoso que está levando aquele rebanho, ele está dizendo assim: mesmo quando eu andar no Vale da Sombra da Morte, ele passava naquele lugar com o seu coração com medo, mas ele diz que o perigo não fazia com que ele desistisse, o medo não fazia com que ele desistisse, porque a presença do Senhor, do bom pastor, estava com ele, porque ele sabia que as ovelhas dele se sentiam assim. Então estava escuro, estava difícil, mas ele ia caminhando, e lá os pastores de Israel cantam ou assoviam ao longo de um caminho com as ovelhas. Então a ovelha que estava lá na frente, ou que estava lá atrás, ouvia o som da voz dele, e via ele com o cajado dele na frente, e sabia assim: ele está aqui, o nosso pastor está aqui, então nós podemos ficar tranquilos, porque perigo algum vai nos alcançar nesse vale de sombra da morte. E esse período que nós estamos passando, como temos visto esse vale da sombra da morte tão de perto, pessoas tão próximas de nós, muitas morrendo. Teve um mês em que eu perdi uns 4 amigos. Quantas pessoas começam a ficar resfriadas, começam a entrar em pânico muitas vezes, porque a morte é uma realidade presente todos os dias. A gente que não vê agora, está mais, né? Você está vendo. Mas a morte, ela é presente. Mas como não ter medo da morte? Não ter medo da morte, só dá para não ter medo da morte se você tiver confiança no futuro. Morrer, todo mundo vai morrer, mas o problema é dar contas depois que você morrer para Deus. Porque só dá, como eu já falei aqui, só dá para acertar isso enquanto está vivo. Então, o Vale da Sombra da Morte é um lugar que todos nós passamos. Eu conheci um velhinho que ele morreu lá com mais de 100 anos, mas ele morria de medo de morrer. Acho que é por isso que ele durou muito, tinha cuidado. Mas quando ele ficou mesmo ali frente a frente com a morte, tipo o Pica-Pau quando estava com fome naquele desenho, tipo, lembra do Pica-Pau? Quando ele estava morrendo de fome, que a morte sentou na mesa dele. Quando a morte sentou de frente com aquele irmão, irmão Joaquim, ele expressou o medo dele. Às vezes você não sabe o que vai acontecer do lado de lá, mas quando
o seu coração está entregue para o bom pastor, esse vale da sombra da morte, esse vale escuro, essa incerteza do futuro, ela dá lugar à esperança. Uma outra senhora que eu não conheci, mas ela casou-se com um homem que não era cristão, e ela era cristã lá da Igreja Batista há muitos anos, só que ele proibiu ela de ir à igreja. E muita gente gostava dela, mas ela não ia mais à igreja durante 50 anos. E aí, quando ela estava já no fim da vida, ela chamou uma pessoa que eu conheço e confessou que não foi por causa de que não podia, desobedecer ao marido e tudo, mas que o coração dela estava tranquilo para aquele momento, porque ela sabia que ela tinha entregue a vida dela para Jesus lá na sua adolescência. Então, o vale da sombra da morte, quando você chega nele, pode ser um lugar terrível, mas também pode ser um lugar em que a sua confiança naquele que cuida de você vai aumentar, vai deixar seu coração tranquilo, né? Então, não tenha medo, entregue a sua vida para o bom pastor que é Jesus. Não tenha medo de morrer, tenha medo de morrer sem Cristo. Não tenha medo da escuridão, da morte, né? Já fiquei imaginando, né? Como é que vai ser quando fechar o caixão, como se a gente estivesse vivo, né? Pudesse ver isso. O que é? Fechar o caixão e depois que jogar primeiro a terra, colocar numa gaveta, acabou. Não dá para fazer mais nada. Dali para frente, acabou. A gente fala assim, eu não quero, como é que eu vou ser cremado? Mas a minha cena vai lá embaixo, também o bicho vai comer e vai virar pó também, porque a Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó vai voltar. Então esse vale é um lugar que ninguém quer passar. Ninguém quer. Até as pessoas que cometem suicídio, muitas vezes, elas estão com marca, quando enforcadas, ali, no último momento tentaram segurar. Ninguém quer. Mas vai passar. Não é um condomínio para comprar um terreno. Não é um loteamento, entendeu? Tem gente que quer comprar terreno, vai da sombra da morte e vive o tempo todo com medo. Não, você vai passar. Mas se você tem confiança que o bom pastor está junto com você, você só vai passar e mal nenhum vai acontecer. Você não vai temer perigo algum, porque o Senhor está com você. Então pode ser um vale longo, pode ser um vale pequeno, seja qual for o perigo que ali está, a presença do Senhor é que vai nos proteger. Um dia eu fui entregar umas doações, eu lembrei disso hoje de manhã, umas doações ali no Complexo do Alemão, e aí no meio da feirinha que tinha na entrada, eram quatro soldados atrás de nós, todos com seu fuzil. Eu olhei para trás e falei para o meu amigo, rapaz, você viu? Falei baixinho, você viu quem está atrás de nós aqui? Só fica tranquilo, Deus está com a gente. E nós fomos a missão que a gente ia fazer a doação e voltamos com aqueles homens nos acompanhando. Não falaram nada. Teve um dia que eu estava lá numa mesa, veio um lá, eu olhei, só havia arma assim. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, nós estamos aqui servindo aqui, tem vários serviços aqui na missão e tal. E tudo bem, ele foi embora armar. Então, o perigo ele se apresenta de várias formas. O perigo se apresenta através das doenças, o perigo se apresenta através de criminosos. Um dia indo para o Rio com a minha família ali perto de Tanguá, os caras saíram do meio do mato lá com um fuzil na mão, fizeram um arrastão, conseguiram sair de lá. Depois de outra ocasião em São Gonçalo, teve até troca de tiro. Depois eu ouvi no rádio que 4 pessoas ficaram feridas. A gente estava lá e nada nos aconteceu. E o medo não tomou conta, não tirou a nossa capacidade de raciocinar, porque nós temos certeza, eu tenho certeza absoluta, que o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor, e quando eu passo por um lugar, por um vale de sombra de morte, eu não temo, porque Ele está comigo. Amém? Sabe, entrega a sua vida.
E aí o texto continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? A vara e o cajado, duas ferramentas diferentes. A vara e o cajado. A vara é para corrigir e o cajado é para resgatar. Às vezes a ovelha cai no buraco, aquele cajado com aquela curva, precisava puxar aquela ovelha para trazer para si. E a vara era quando ele precisava bater na ovelha. Diz que ele feria mesmo com a vara, feria e trazia ela consigo até ela se recuperar, para que ela lembrasse, para que a ovelha lembrasse de não fugir de novo. A ovelha fujona, teimosa, ele ia com a vara e em uma das suas patinhas ele tacava a vara nela, e ele fazia até uma ferida nela, mas aquela ferida é para que ela não corresse perigo novamente, porque uma ovelha desgarrada, uma ovelha sozinha, uma ovelha isolada, é uma ovelha exposta aos perigos. Então ele feria para trazer de volta, ele feria por amor. E a Bíblia diz que ele nos ama como um pai que corrige os seus filhos, assim é o Senhor. Ele nos ama e nos corrige. O seu cajado é um símbolo do seu amor. Né? E aí, ele diz: preparas, verso 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O cajado era usado também, esse banquete, mesa, era pastagem lá no topo, no final da jornada, tinha um pasto muito bonito. Mas antes de entrar nesse pasto, o que o pastor fazia? Ele colocava aquele cajado aqui, parava a ovelha e colocava na cabeça da ovelha o óleo. Esse óleo tinha duas funções antes de entrar naquela mesa. Uma era um repelente. A ovelha diz que ela não descansa se tiver bicho voando na cabeça dela. Então ele botava aquele óleo para que nenhum mosquito ficasse em volta das orelhas da ovelha, para que ela pudesse descansar naquela pastagem, para que ela pudesse comer, e depois que ela come, ela gosta de deitar, ficar ali parada. E aí, a segunda função desse óleo é que a ovelha briga demais. Então o óleo fazia com que os chifres, a cabeça escorregasse e não ficassem se ferindo demais. Então, antes de entrar para esse banquete, para receber essa honra, para o melhor pasto, ele coloca óleo. E aí, para a nossa vida, essa comparação que ele faz, né? O óleo sobre a cabeça, essas duas funções. A primeira é te dar paz. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo. É para repelir todo o mal, tudo que te tira a paz, tudo que te deixa sem dormir. E outro, esse óleo é para que os conflitos que sempre vão existir vão sempre existir nas relações humanas, esses conflitos sejam amenizados, eles sofrem uma intervenção do Espírito Santo, sabe? Nós precisamos do óleo. Você tem um carro, quando acaba o óleo do motor, o que acontece? Ele quebra, bate, acabou. Uma bicicleta sem óleo na corrente, você não vai conseguir andar com aquilo, né? Precisa de lubrificação. E a gente chama até de relação da moto, relação da bicicleta, são relações, e as relações humanas precisam desse óleo, para que os conflitos sejam menos agressivos, porque o conflito nas relações sempre existe. A corrente com a coroa e ali com a catraca ali atrás, existe um conflito entre as peças. Só que esse conflito não é tão agressivo porque existe a presença do óleo. As peças do carro, elas estão em atrito, sempre em atrito. Só que elas trabalham juntas para que o carro funcione, e a mediação dessas peças está no óleo. Então nós precisamos, para nossa mediação como seres humanos, a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos dessa unção de Deus, precisamos dessa presença de Deus. E aí ele diz que o cálice transborda. O cálice é um símbolo de alegria, de plenitude. Um cálice transbordante é sinônimo de alegria, de fartura. E ele diz: e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui você vai ter sempre bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade te seguindo por onde você for.
Essa é a promessa do Senhor. Se você é ovelha do bom pastor, você vai ter constantemente seguindo você a bondade e a fidelidade. Todos os dias da sua vida. Você está trabalhando, bondade e fidelidade estão lá. Está em casa descansando, a bondade e a fidelidade do Senhor. Está no culto na igreja, bondade e fidelidade do Senhor. Está no trânsito, a bondade e fidelidade do Senhor. Me acompanharão todos os dias da minha vida. E ele diz assim: eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltar à casa do Senhor não é ir para um endereço, mas é ir à presença de Deus. É buscar estar na presença de Deus. É buscar estar em comunhão com o povo de Deus. É buscar adoração a Deus. E habitarei na casa do Senhor, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, é um convite nessa noite. Um convite para se entregar ao bom pastor. Um convite para ser ovelha desse pastor. Ele não vai deixar que você tenha falta de nada. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim. Ele vai te dar o melhor. Às vezes o melhor vai vir de lugares inesperados. O profeta Elias estava lá na caverna. Ele estava lá deprimido. E aí chegou o primeiro grau do urubu, que é o corvo, com carne fresca, e deu para ele comer. E tinha um riacho para ele beber água. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e às vezes o cuidado dele vem do lugar que nós menos esperamos, porque ele gosta de surpreender aqueles seus filhos. Amém? Então, nessa noite, eu convido você para não viver mais por conta própria. Não confiar mais no seu talento, na sua habilidade, na sua capacidade, porque sem Deus nós não somos nada. Amém? Não somos nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nós não somos nada, nós não temos capacidade, nós não temos condições de nos sustentar. Mas é preciso que reconheçamos isso na nossa vida. Se eu tenho, é porque é o Senhor que deu. Se eu recebi, é porque Ele que concedeu. Tudo vem dele. E tudo que é bom, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, se você tem recebido bênçãos, é porque Deus tem te dado. Se você tem tido capacidade de trabalhar, de produzir, é porque Deus tem te capacitado. Se você tem comido todo dia, almoço, janta, café da manhã, é porque Deus tem mandado para você. Reconheça isso. Aceite Ele como seu pastor, para que Ele tenha autoridade sobre a sua vida. Não adianta querer colar nele, sabe, só para ser abençoado, seja abençoado de qualquer jeito, mas receba dele, reconheça a autoridade dele sobre a sua vida, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque todo mundo quer ser salvo, né? Quem não quer ser salvo? Na hora do aperto, quem não quer? Não quer. Mas quando você diz assim, tenha Ele como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, entregue a sua vida para Ele, coloque as suas decisões na mão dele. Aí a pessoa fala, aí não, sou muito novo, não, eu vou esperar mais, eu tenho que acertar algumas coisas. Não, vai melhorar. Tenha o Senhor como seu pastor, e nada vai lhe faltar. Tenha o Senhor como seu pastor, e você vai ser guiado por Ele, por onde você for, pelos melhores caminhos. Ele vai te conduzir. Porque tem caminhos que para nós parecem bons, mas ao fim deles leva à morte. Não é isso que a Bíblia diz em Provérbios. Mas se você estiver guiado pelo bom pastor, você só vai na boa. Não vai morrer. Vai para o lugar certo. Ainda que esse caminho pareça um vale de sombra da morte. E Jesus falou que o caminho do discipulado é um caminho estreito. Ele disse, largo é o caminho da perdição, estreito é o caminho do discipulado, o caminho da salvação. Esse caminho vai ser esburacado, vai ser cheio de pedra, vai ser escuro, mas a presença dele vai afastar o medo do seu coração, e você vai experimentar o cuidado dele, para comer aquele banquete, aquela coisa maravilhosa. Ele vai te honrar, mas antes disso, vai colocar na sua cabeça o óleo, que vai te dar paz, e vai te ajudar nas soluções dos seus conflitos, Ele vai te dar alegria. Ele vai colocar dois seguidores
pessoal quer ter muitos seguidores, né? Ai, quantos seguidores eu tenho? 1000 seguidores. Nossa, eu completei 5000 seguidores. Mas essas 2 seguidores aqui são que vão realizar a nossa vida: a bondade e a fidelidade. Se você olhar lá no seu Instagram espiritual, nossa, eu tenho 2 seguidores. Seguidor, bondade está te seguindo, fidelidade está te seguindo, você está bem na falta. Amém. E você tem lá só está seguindo um. Eu tenho 2 seguidores e sigo um. Esse um, quem é? É o pastor, o bom pastor, Jesus. Então, você vai querer, sabe, estar em comunhão. Eu não entendo, irmãos, como as ovelhas, que são ovelhas, que dizem que são ovelhas do Senhor, conseguem não querer a comunhão da igreja do Senhor. Eu não entendo, porque o desejo do salmista, eu voltarei à casa do Senhor. O Salmo 84 fala que o pardal encontrou casa, eu encontrei teus altares. Fala, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. É a comunhão representada pela congregação, pela igreja reunida. Nesses dias a gente passou num lugar frio demais, mas aí tinha uma lareira, a gente botou uma lenha lá, e dava vontade de só ficar perto daquele fogo, porque ali perto do fogo, né, Priscila, era quente. O resto era frio, mas aquele ambiente onde aquele fogo estava aceso, era quentinho, era bom, era acolhedor. E assim também é a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar perto, porque perto em comunhão estamos perto do fogo. E se você afastar dali uma brasa daquele fogo, está lá dentro do fogo, mas se você tirar dali, ela vai apagar, não vai funcionar mais. Então, já encerrando aqui essa reflexão nesse salmo, eu convido você para ler ele essa semana. Orar em cima do Salmo 23, pedir a Deus que direcione, que oriente, que guie, que restaure. Às vezes você está desanimado. Hoje de manhã eu acordei desanimado. E aí demorei a levantar, o despertador tocou 5h30, aí bota no soneca, e aí levantei mais tarde e fui preparar o café da manhã lá para a quadra. Mas à medida que você se levanta e começa a pensar, e começa a orar, começa a estar na presença de Deus, o ânimo se renova. Amém? Deus restaura o nosso vigor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu te agradeço por essa palavra, pelo Salmo 23, ó Deus, tão abençoador das nossas vidas, tão real, Senhor, a sua presença perto de nós, tão verdadeira. O seu cuidado, Senhor, é tão próximo, porque o Senhor não é um mercenário, o Senhor é o bom pastor, é aquele que está no meio, está com as ovelhas, está próximo das ovelhas. E eu sei, ó Deus, que muitas vezes o vale da sombra da morte nos assusta com a presença de todos esses predadores que nos oferecem isso. Mas a presença do Senhor nos assegura a paz. A presença do Senhor nos assegura tranquilidade. A presença do Senhor nos assegura a esperança. A esperança de cuidado, a esperança de provisão, a esperança, Senhor, de honra, a esperança de alegria. Deus, a esperança, Senhor, de ânimo novo, renovado. Senhor, nos anime. Senhor, restaura o nosso vigor. Senhor, enche o nosso coração de esperança. Senhor, afasta todo o medo de dentro de nós, em nome de Jesus. É que nós te pedimos nessa noite, com o nosso coração cheio de alegria, porque a tua palavra